A gente já viu agora, então, para que serve o comando readline. Então, se eu tiver uma variável qualquer aqui, uma string nome, por exemplo, eu posso usar o comando console.readline para jogar um valor para essa variável. E depois eu posso usar o console.writeline para escrever essa variável. Certo? Então, se eu colocar aqui Caio, ele vai descrever embaixo o meu nome. Nada impede que eu faça também isso para números. Então, se eu escrever, por exemplo, 5.6, ele vai escrever 5.6. Porém, essa variável não é um número, não é um double, não é um inteiro. Ela é uma string. Então, eu não conseguiria, por exemplo, fazer o seguinte: string A, string B. Eu vou falar que o A recebe o readline, depois que o B recebe o console.readline, e na sequência exibir o A mais B. Por quê? Se eu fizer isso, eu vou colocar, por exemplo, 1, ele me devolveu 11, que é a concatenação de 1 com 1, e não a soma de 1 com 1. Para isso, eu precisaria que esses valores fossem, por exemplo, números inteiros. Mas, quando eu faço isso, o que acontece? Eu vou escrever, opa, ele já deu erro. Olha o que ele está falando para mim. Não consigo converter o tipo string para o tipo inteiro. Então, o que isso mostra para a gente? Sempre desse console.readline vai sair uma string. Então, eu preciso que o que eu atribua ao console.readline seja uma string. Então, aqui, o A e o B precisam ser strings. Tá, mas então como é que eu posso fazer para somar esses valores? Se eu quiser que eles se comportem como números, a gente vai fazer o que a gente chama de conversão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um inteiro chamado num_a, é um nome qualquer de variável. E agora eu vou usar um comando novo, que é o convert.toInt32. E aqui dentro dos parênteses eu vou passar a minha string A. Eu vou fazer a mesma coisa para o B. Eu vou criar uma outra variável, que eu vou chamar de número B, e vou converter o B em inteiro. Então eu vou usar convert.toInt32, passando dentro do meu parâmetro o B. Agora eu vou pegar esse num_a e vou somar com o num_b aqui no meu write. Quando eu rodar esse programa, o que a gente vai ter? 1, 2. O meu resultado agora é correto e é o 3. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou uma string que veio lá do readline e convertemos ele para um inteiro usando o comando convert.toInt32. Isso aqui é chatinho, mas tem que decorar. A gente poderia fazer também, ao invés de inteiro, a gente poderia usar double. Então, se eu colocar double aqui e double aqui, eu teria que converter não mais para int32, mas sim para double. Então, convert to double. E o funcionamento é da mesma maneira. Então, se eu colocar aqui 1 e 1, ele me devolve 2. Acontece exatamente a mesma coisa, mas como eu mudei o tipo da variável, eu tenho que mudar o tipo da conversão também.